O que eu, como cristão assembleiano, admiro nas outras igrejas. Você já parou para pensar que, mesmo sendo de tradições religiosas diferentes, ainda podemos admirar coisas uns nos outros? E eu sou cristão evangélico, assembleiano, e estou firme nas minhas convicções bíblicas e teológicas. Mas hoje eu quero falar com muito respeito e sinceridade sobre algo que talvez surpreenda muita gente. O que eu admiro na Igreja Católica. Sim, admiro. E acredito que reconhecer virtudes nos outros não enfraquece a nossa fé. Pelo contrário, isso revela maturidade espiritual. Antes de tudo, eu quero deixar uma coisa muito clara. Este vídeo não é sobre abrir mão daquilo em que eu creio, nem sobre convencê-lo a mudar a sua fé. Também não é sobre negar diferenças doutrinárias. Existem, sim, pontos importantes em que católicos e evangélicos pensam de forma diametralmente opostas. Mas isso não nos impede de reconhecer valores, história, reverência e dedicação a Deus. Afinal, acima de tudo, estamos falando de pessoas que também professam fé em Jesus Cristo. Uma das coisas que eu mais admiro na Igreja Católica é a sua profundidade histórica. Quando você olha para a história do cristianismo, percebe que muita coisa foi preservada ao longo dos séculos. Textos, tradições, registros, reflexões teológicas, arte, arquitetura, documentos, isso é impressionante. A Igreja Católica carrega uma herança histórica gigantesca. É impossível falar da história do cristianismo sem falar dela. Tem uma outra coisa que eu admiro profundamente na Igreja Católica, e isso é impossível ignorar: a arte e a arquitetura. Ao longo dos séculos, a tradição católica produziu algumas das obras mais impressionantes da história humana. Catedrais, basílicas, vitrais, pinturas, esculturas, música sacra, tudo isso carrega uma beleza que mexe com a alma. Quando você entra em uma catedral histórica, como a Basílica de São Pedro ou a Catedral de Notre Dame, não é apenas uma construção, é quase como se a arquitetura estivesse pregando. As colunas elevadas, os tetos altos, a luz entrando pelos vitrais, tudo aponta para a grandeza de Deus. E isso comunica algo poderoso, que o sagrado merece o melhor da nossa criatividade. A arte cristã, durante séculos, ensinou a fé a pessoas que nem sabiam ler. As imagens, os vitrais e os murais contavam histórias bíblicas. Isso é algo que eu admiro muito. Outra coisa que eu admiro profundamente é o senso de reverência. Ao entrar em muitas igrejas católicas, você percebe imediatamente um ambiente de respeito e solenidade. Existe um senso do sagrado, um ambiente que convida à oração, ao silêncio, à contemplação. Isso é algo muito bonito. Em um mundo cada vez mais acelerado, a reverência nos lembra que estamos diante de Deus. Eu também admiro a disciplina de oração. Muitos católicos possuem uma vida devocional constante, orações diárias, momentos de reflexão, leitura espiritual, dedicação. Isso me faz pensar em como todos nós, cristãos, podemos crescer na vida de oração, porque no fim, oração é comunhão com Deus. Outro ponto que merece reconhecimento é a contribuição teológica. Ao longo da história, pensadores cristãos ligados à tradição católica marcaram profundamente a teologia. Por exemplo, Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino influenciaram não apenas o catolicismo, mas todo o pensamento cristão. Muitas reflexões sobre Deus, fé, moral e filosofia passaram por essas contribuições. Isso merece respeito. Outro ponto que sempre me chama a atenção é a vida de dedicação dos monges católicos e das freiras. Mesmo vindo de uma tradição diferente, eu admiro profundamente a disciplina e a entrega de pessoas que decidiram dedicar a vida inteira ao serviço de Deus. Pessoas que escolheram uma vida de oração, silêncio, serviço, caridade, ensino. Muitos mosteiros foram centros de preservação do conhecimento ao longo da história. Ali se copiavam manuscritos, se estudavam as escrituras, se preservavam textos antigos. Em muitos momentos da história, foram os monges que ajudaram a conservar parte importante do patrimônio cristão e intelectual do Ocidente. E as freiras também tiveram um papel extraordinário. Cuidado com enfermos,
educação, missões, serviço aos pobres. Isso merece respeito. É uma demonstração de vocação e dedicação. Mesmo sem concordarmos com todos os aspectos teológicos, não dá para negar o impacto desse testemunho de serviço. Sendo assembleiano, esse olhar me ensina algo muito importante. Podemos permanecer firmes na palavra e, ao mesmo tempo, reconhecer virtudes em outros irmãos da fé cristã. Nem tudo precisa ser confronto, nem tudo precisa ser disputa. Às vezes, precisamos aprender a ouvir, observar e refletir. Admirar não significa concordar com tudo. Significa reconhecer aquilo que é bom, digno e edificante. E eu acredito que isso também glorifica a Deus, porque maturidade espiritual não é viver em guerra constante, é saber discernir. No fim, o que eu admiro na Igreja Católica é a reverência, a história, a disciplina espiritual e a contribuição para a caminhada cristã ao longo dos séculos. E você? O que você admira em outras tradições cristãs? Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo a sua opinião. Vamos conversar com respeito e amor cristão. Porque no final, todos nós precisamos de uma pausa para pensar. Comentem aqui embaixo, qual igreja vocês querem que eu confesse que admiro? Vou ler os comentários e trazer os próximos vídeos com muito respeito, profundidade e sinceridade. Essa série vai ser construída junto com vocês.